Olá pessoal, bom dia a todos que acompanham. Eu fico muito feliz de você estar aqui conosco. A sua presença é muito importante aqui. Eu me chamo Alexandre Muniz e todos os dias eu tenho postado mensagens da palavra do Senhor aqui. E aqui a gente não fala sobre uma religião, a gente não fala nada sobre prosperidade ou teoria que vá contra a palavra de Deus. Mas aqui a gente fala da própria palavra do Senhor, tá bom? Se você não é inscrito aqui no meu canal, antes de começar o vídeo, eu peço que você se inscreva, não paga nada, é rapidinho e ative as notificações, tá bom? Que assim o YouTube vai recomendar para mais pessoas. Olha, eu estava pensando hoje no princípio de nós falarmos um pouquinho sobre a fé. O que é a fé para você? Talvez muitas pessoas elas dizem, Alex, eu tenho fé. Eu sei que você tem fé, mas eu não estou falando dessa fé. Eu estou falando de uma fé que ela é centralizada na presença do Senhor. Uma fé que você deposita a sua confiança no Senhor. Essa é a fé genuína. Fé todas as pessoas têm e qualquer um pode ter fé. Agora, a maneira onde você vai depositar a sua fé é que vai fazer a diferença. Isso faz uma diferença muito grande, porque não adianta você depositar a fé se você está vendo que é um caminho errado, tá bom? E a Bíblia, ela, querendo ou não, ela exige algo para que a pessoa leia ela. Eu sei que muitas pessoas já leem a Bíblia, mas ela exige algo para que nós lemos ela. E um desses algo que eu vou citar aqui hoje, que eu vou falar, que a gente vai estar focado nele, é a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a Bíblia é como se fosse um livro selado. Quando a pessoa lê o primeiro versículo da Bíblia, ela diz algo muito interessante. Ela diz sobre o princípio da criação. E ali é que muitas pessoas caem. Porque se elas não tiverem fé que Deus criou e o que está escrito aqui, elas não conseguem entender mais os outros princípios da palavra de Deus. Então, a primeira coisa que a Bíblia exige para que ela seja lida é que tenha fé. Porque sem fé você não consegue entender. Você precisa ler crendo que o que está aqui é verdade. E é a verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha, vamos lá. O primeiro ponto que vemos é que a palavra de Deus exige fé. Nas primeiras letras das Escrituras, a gente vai ver lá em Gênesis capítulo 1 e o versículo 1, isso na prática, que ela exige a fé para nós lermos ela. Acompanhe comigo. Gênesis capítulo 1 e o versículo 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Talvez seja um versículo muito pequeno, mas é um versículo que a gente pode tirar grandes lições para nós. Aqui diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E é nessa verdade que muitas pessoas, elas infelizmente, elas não creem. Elas não creem que Deus criou os céus e a terra. E com isso, elas não conseguem ler e elas ficam cegas espiritualmente. Então, a primeira coisa que precisa, quando você vai ler a palavra de Deus, é você ter fé. Ter fé que Deus criou os céus e a terra, que Ele fez tudo pelas obras da sua mão. Então, você tendo fé, você vai entender as outras coisas que estão na palavra de Deus. Nunca leia a Bíblia de uma forma que você esteja desacreditando daquilo, porque tudo que está aqui é verdade. A palavra de Deus mesmo testifica, ela é a própria verdade. E o Senhor, Ele é a verdade. Então, o primeiro princípio para você ler a palavra de Deus é, sem dúvidas, você ter fé. A fé é muito importante já nas primeiras letras das Sagradas Escrituras. Tá bom? O segundo ponto que eu queria falar com vocês é: a fé traz entendimento aos que buscam Jesus. Por que a fé traz entendimento aos que buscam o Senhor Jesus? A fé, amados, ela é muito importante. E quando você se alimenta de fé, é que você está se alimentando de coisas que você não está vendo.
Sem fé é impossível agradar a Deus. O que nós precisamos fazer é aceitar a fé. E através da fé, nós podemos ver o que está ao nosso redor. Além, a gente começa a ver algo que por trás daquilo tem algo muito espiritual para nos mostrar para nós. Então a fé, ela traz entendimento. E entendimento é muito importante. Você precisa todos os dias nutrir a sua fé. Você precisa todo dia alimentar-se da sua fé. O que é se alimentar da fé? É você ter uma firme esperança de que tudo que está escrito nas Escrituras vão se cumprir. E mesmo nos dias de trevas e tribulações, é você entender que há um Deus, um único Deus no céu, que cuida das pessoas. E Ele pode cuidar de você. Vamos ler sobre esse entendimento da fé lá em Hebreus, capítulo 11 e o versículo 3. Lá nos diz algo muito interessante. Ele começa a falar várias coisas sobre a fé, né? E quando chega em Hebreus 11 e 3, ele nos diz assim: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, de maneira que aquelas coisas que foram feitas, elas não foram feitas do que viram. A fé é isso, amado. A fé é você entender que as coisas foram criadas por Deus. Você ter um entendimento que tudo que nós estamos vendo aqui hoje, tudo foi criado por Deus. Há um Criador. Eu gosto muito sempre de pensar num exemplo, e muitas pessoas já brincavam disso, da matéria-prima, né? Nós somos, a matéria-prima nossa é Cristo. Por quê? Observamos que a fé, a gente entende que o mundo foi criado por Deus e todas as outras coisas. E como que Deus usou as coisas simples para confundir as fortes? Vou te dar um exemplo muito claro, que eu acho que muitas pessoas já fizeram isso. Eu estou com essa caneca aqui, e se eu pego essa caneca e eu vou buscar a fonte, a matéria-prima, de onde veio para ela ser produzida, eu nunca vou chegar no entendimento de onde que ela foi feita. Sabe por quê? Porque se a gente for tentar voltar toda a vida, a gente vai chegar num simples entendimento que há um Criador por trás de todas as coisas e Ele criou tanto os céus quanto as terras. Ele é o Criador. Por isso que nós nunca vamos conseguir chegar voltando para trás. Exemplo, quando uma árvore genealógica, você fala, eu sou filho do meu pai, então você vai buscando os antecedentes, vai chegar uma hora que aquela árvore genealógica você não vai conseguir achar mais. Por quê? Porque simplesmente tudo isso que nós formos pensar vai nos levar ao simples fato de que tem um Criador, cujo nome é Deus, que criou os céus e a terra. Então isso não leva para os princípios, leva para a matéria-prima. Então isso dá o entendimento. E a fé, ela traz isso, ela traz o entendimento. Não adianta você ficar buscando respostas vazias. A resposta é, tudo que nós estamos vendo ao nosso redor foi criado por Deus. E tudo que nós vemos, até você mesmo, foi criado por Deus. Então, se a gente voltar tudo no passado, a gente não consegue. Porque, simplesmente, a Bíblia nos deu a resposta com exatidão, que tudo foi criado por Deus. E outro ponto muito interessante é que a fé é algo que não estamos vendo, mas que iremos ver. Ou seja, é você acreditar, crer antes que veja aquilo. Eu vou te dar um exemplo. Quando o Senhor Jesus ele aparece para os discípulos, Tomé ele desacredita. E Tomé ele fica de uma forma assim, se eu não vi o Senhor Jesus, eu não vou crer. Aí o Senhor Jesus vira para ele e fala assim, bem-aventurado o que não viu, mas creu. Ainda fala com ele, não sejais incrédulo, mas sim crente. O que ele está querendo dizer com isso? Crente, como assim que ele quis dizer? Ele quis dizer que era para ele ter fé, porque mesmo tendo os outros todos visto ao Senhor Jesus ressurreto, ele desacreditou. Amados, isso acontece, tá bom? Mas a fé é o quê? É você não ver,